Pai, você tá muito velho para cuidar do seu dinheiro sozinho. Pode ser enganado por qualquer um. Eu trouxe meu advogado aqui para a gente resolver isso hoje mesmo. Foi isso que meu filho Júnior me disse quando chegou na minha porta numa quinta-feira de manhã, sem nem avisar que vinha. Meu nome é Clodoaldo, tenho 78 anos, sou viúvo há 3 anos e morei a vida toda aqui no Jardim São Paulo, Zona Norte. Trabalhei 35 anos como motorista de ônibus, aposentei faz tempo e desde que a Dalva morreu, vivo sozinho nessa casa. Minha rotina é simples, acordo cedo, tomo meu café, leio o jornal, cuido do quintal. Nunca incomodei ninguém, nunca pedi nada para ninguém, mas pelo jeito, isso não importa para o meu filho. Antes de continuar essa história, quero agradecer a oportunidade de contar o que aconteceu comigo. Se você está me ouvindo, se inscreve no canal, comenta de que cidade você é e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Todo dia tem uma história nova aqui e eu garanto que essa vai mexer com você. O homem que estava com o Júnior se apresentou como Dr. Henrique, advogado. Terno caro, gravata, pasta de couro, aquela pose toda de quem quer impressionar. Seu Clodoaldo, ele disse com aquela voz de quem fala devagar achando que velho não entende nada, o senhor precisa entender que pessoas da sua idade são alvos fáceis para golpistas. Seu filho está preocupado com o senhor e quer proteger seu patrimônio. Patrimônio. Eu quase ri dessa palavra na boca dele. Fiquei quieto, só observando os dois ali na minha sala. O Júnior estava impaciente, andando de um lado para o outro, como sempre fez desde criança quando queria alguma coisa. É isso mesmo, pai. Você vive aqui sozinho. Qualquer espertinho pode bater na sua porta e convencer o senhor a assinar qualquer papel. A gente sabe que tem uns 100 mil guardados, mais essa casa que vale uns 300 mil. Precisa proteger isso. 100 mil. 300 mil. Eu olhei bem na cara do meu filho quando ele falou esses números. Como se soubesse exatamente quanto eu tenho. Como se tivesse me investigando pelas costas. E talvez tivesse mesmo. Então é isso que vocês acham que eu tenho? Perguntei com a voz mais calma que consegui. Pai, a gente não acha, a gente sabe. Fizemos nossa pesquisa. O senhor não precisa se preocupar com nada, eu vou cuidar de tudo. Fizeram a pesquisa deles. Que interessante. O Dr. Henrique abriu a pasta e tirou uns papéis. É bem simples, seu Clodoaldo. O senhor vai assinar uma procuração dando poderes para o seu filho administrar suas contas. Ele vai cuidar dos pagamentos, dos recebimentos, de tudo. O senhor vai poder viver tranquilo, sem preocupação. Tranquilo. Como se eu não vivesse tranquilo já. Peguei os papéis, li cada linha, cada parágrafo. O Júnior estava nervoso, batendo o pé no chão. Pai, não precisa ler tudo isso não. É padrão. É só para proteger o senhor. Padrão. Proteger. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça enquanto eu lia. Procuração total para movimentar conta, fazer investimentos, vender bens se necessário. Vender bens se necessário. Interessante essa parte. Você tem pressa, Júnior? Perguntei, ainda olhando os papéis. Não é pressa, pai. É que eu tenho reunião hoje à tarde e o Dr. Henrique também tem outros clientes. A gente queria resolver isso logo para deixar tudo organizado. Resolver logo. Deixar tudo organizado. Como se minha vida fosse uma bagunça que eles precisavam arrumar. Olhei para o meu filho, esse homem de 48 anos que eu criei, que eu sustentei, que eu pus no mundo. Olhei nos olhos dele tentando encontrar alguma coisa do menino que ele foi um dia, mas só vi ganância, só vi pressa. Só vi alguém que não via a hora de colocar as mãos no que ele achava que era meu. Peguei a caneta que o advogado me ofereceu. Uma caneta cara, dourada, pesada. Antes de assinar, falei devagar. Eu quero que vocês saibam uma coisa. O Júnior parou de andar e me olhou. O Dr. Henrique fechou a cara, como se eu fosse complicar algo que deveria ser simples. O que é, pai? Fala logo. Aí que eu olhei bem nos olhos dos dois e falei a frase que eles nunca vão esquecer. Vocês não imaginam a surpresa que vão encontrar quando começarem a mexer nas minhas coisas. E assinei os papéis. O Júnior deu aquele sorriso falso dele como se tivesse ganhado na loteria. O Dr. Henrique guardou os documentos na pasta como quem acabou de fechar um bom negócio. Pronto, seu Clodoaldo. Agora o senhor pode ficar tranquilo. Seu filho vai cuidar de tudo direitinho. Tranquilo eu sempre fui. O problema nunca foi meu. Depois que eles saíram, fiquei ali parado na sala, olhando pela janela. Vi o carro do Júnior.
Um sedã preto que ele faz questão de deixar todo mundo ver que é dele, sumindo no final da rua. Respirei fundo e voltei para a cozinha terminar meu café que tinha esfriado. Ali sentado na mesa, olhei para a foto da Dalva na estante. Minha esposa sempre dizia que um dia eu ia ter que tomar uma decisão difícil sobre o Júnior. Clodoaldo, ela falava, esse menino tem o coração ganancioso. Um dia você vai ver. Parece que esse dia chegou. E agora era só esperar para ver até onde a ganância dele ia chegar. 3 dias depois da visita do Júnior com o advogado, meu telefone tocou cedo. Era ele com aquela voz fingida de quem tá preocupado. Pai, como é que o senhor tá? Dormiu bem? Tá tomando os remédios direitinho? Remédios. Eu tomo só um comprimido para pressão, mas na cabeça dele eu devo ser um velho doente e gagá. Tô bem, Júnior. Por que tá ligando tão cedo? Ah, é que eu e o Dr. Henrique vamos no banco hoje para regularizar suas contas. O senhor não precisa ir, não. A gente resolve tudo. Resolve tudo. Como se minha vida fosse um problema que precisava de solução. Que horas vocês vão? Perguntei. Umas 10 da manhã. O gerente já está esperando a gente. Pai, o senhor vai ver como vai ficar mais tranquilo sem ter que se preocupar com essas coisas chatas de banco. Tranquilo. Essa palavra de novo. Engraçado como ele insiste que eu preciso ficar tranquilo, sendo que quem parece nervoso é ele. Desliguei o telefone e fiquei pensando. 10 da manhã no banco. O Júnior nem sabia que eu tenho conta no mesmo banco há mais de 40 anos. Conheço todo mundo lá, desde o segurança até o gerente geral. Será que ele imagina isso? Será que fez essa pesquisa toda que tanto falou? Fui tomar meu banho pensando nisso. Às 9h30, saí de casa. Não para ir no banco, não. Fui na padaria do seu José, que fica na esquina em frente à agência. Comprei meu pão francês de todo dia, pedi um pingado e sentei na mesa que tem vista para a porta do banco. O seu José me conhece desde que me mudei para cá, nos anos 80. Seu Clodoaldo, hoje o senhor está diferente. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. Nada demais, seu José. Só vou assistir um teatro. 10 horas em ponto. Vi o carro preto do Júnior parar na frente do banco. Ele desceu com o tal Dr. Henrique, os dois de terno, pasta na mão, aquela pose importante. Entraram no banco como quem vai resolver a vida de alguém. Eu fiquei ali, tomando meu café devagar, imaginando a cara que eles iam fazer. Passou 1h30, até que vi os dois saindo do banco. Mas não era a mesma postura de quando entraram. O Júnior estava com a cara fechada, andando rápido, o advogado meio correndo atrás dele. Pararam na calçada, vi que estavam discutindo alguma coisa. O Júnior fez gestos com as mãos, apontou para o banco, parecia nervoso. O advogado balançava a cabeça, como quem não entendia alguma coisa. Interessante. Terminei meu café, paguei a conta para o seu José e voltei para casa. Não deu nem 10 minutos, o telefone tocou. Era o Júnior de novo, mas agora a voz era outra, menos fingida, mais ansiosa. Pai, a gente precisa conversar. Posso passar aí? Pode sim, filho. Eu tô em casa. Desligou sem se despedir, coisa que ele sempre faz quando tá irritado. Meia hora depois, ele estava na minha porta, sozinho dessa vez, sem o advogado. Entrou sem cumprimentar direito, foi direto pro assunto. Pai, você não me contou tudo sobre suas contas. Não era pergunta, era acusação. O que você quer saber, Júnior? Pai, você tem mais dinheiro do que disse. De novo, não era pergunta. Era constatação. Sentei na poltrona da sala, a mesma onde a Dalva costumava fazer crochê nas tardes de domingo. O Júnior ficou de pé, andando de um lado para o outro, igual criança quando quer alguma coisa. O gerente do banco me disse que o senhor tem outras contas. Disse que o senhor é cliente antigo, que tem movimentação grande. Movimentação grande. Que palavra interessante na boca dele. E o que mais ele disse? Perguntei, fingindo que não sabia de nada. Pai, não finge que não entende. Você tem mais dinheiro guardado, muito mais. O gerente não quis falar os valores, disse que precisava da sua autorização, mas deu a entender que não é pouca coisa. O Júnior parou de andar e me olhou direto. Por que você escondeu isso de mim? Esconder. Como se eu fosse obrigado a dar satisfação da minha vida para ele. Júnior, senta aí. Apontei para o sofá. Ele sentou na pontinha, impaciente. Filho, você quer saber quanto dinheiro eu tenho? Quero sim, pai. A gente é família, não precisa ter segredo. Família. Que bonito ele falar isso agora que descobriu que eu tenho mais do que ele pensava.
Você lembra quando começou a trabalhar na construtora? Perguntei. Ele fez cara de quem não entendeu onde eu queria chegar. Lembro, faz uns 15 anos. Mas o que isso tem a ver? Lembra quando você precisou de dinheiro para comprar sua parte na sociedade? A cara dele mudou. Lembro. E lembra quem emprestou esse dinheiro para você? O Júnior ficou quieto. Claro que lembrava. Foram 40 mil reais. Uma fortuna na época, que eu tirei da poupança sem pensar duas vezes. Dinheiro que eu juntei centavo por centavo, trabalhando dobrado, pegando hora extra sempre que podia. Pai, eu paguei esse dinheiro. Pagou sim, Júnior. 2 anos depois, quando a construtora começou a dar lucro. Mas não foi sobre o dinheiro que eu perguntei. Ele não entendeu. Ou fingiu que não entendeu. Perguntei se você lembra quem emprestou. E sabe o que mais eu lembro? Lembro que você veio aqui chorando, dizendo que era a chance da sua vida. Que sem esse dinheiro você ia perder a oportunidade. Lembro que você prometeu que nunca ia esquecer do que eu fiz por você. O Júnior desviou o olhar. Lembro também que depois que você pagou, as visitas começaram a ficar mais raras. Pai, isso não tem nada a ver com o que a gente está conversando. Não tem nada a ver. Interessante. Para ele, gratidão não tem nada a ver com família. Tem tudo a ver, Júnior. Porque você está aqui perguntando por que eu escondi dinheiro de você, como se eu devesse satisfação. Mas eu pergunto, por que você acha que tem direito de saber? Ele ficou sem resposta. Levantei da poltrona e fui até a janela. Lá fora, a Dona Maria estava estendendo roupa no varal, a vida seguindo normal enquanto ali dentro meu filho mostrava quem realmente era. Sabe o que eu descobri hoje, Júnior? O quê? Descobri que o meu filho não veio aqui na quinta-feira para me proteger de golpistas. Ele veio porque achou que eu tinha 100 mil reais guardados e queria colocar a mão. Pai, não é assim, não é? Então por que você está aqui agora? 3 dias depois de assinar os papéis, perguntando quanto dinheiro eu tenho? Por que não esperou eu morrer para descobrir, como qualquer filho normal faria? O Júnior abriu a boca para falar, mas não saiu som nenhum. E sabe qual foi a melhor parte de hoje? Continuei, ainda olhando pela janela. Foi ver sua cara quando saiu do banco. Foi ver você discutindo com seu advogado na calçada. Nervoso porque descobriu que o pai velho e gagá não é tão simples assim. Me virei para olhar para ele. Quantos anos você acha que eu tenho, Júnior? 78. Sabe quantos anos eu tenho de experiência lidando com gente que quer o que é meu? 78. Ele ficou em silêncio. Primeira vez em muito tempo que vi meu filho sem ter o que falar. Pai, eu só quero ajudar. Ajudar. Que palavra bonita. Então me ajuda com uma coisa. Me explica por que você nunca quis saber como eu estava depois que sua mãe morreu. Mas agora que descobriu que eu tenho dinheiro, liga todo dia perguntando se eu tomei remédio. A verdade dói. Dói muito. E pela cara do Júnior, ele estava sentindo cada palavra como um tapa na cara. Ele se levantou do sofá, pegou as chaves do carro. Pai, a gente conversa depois quando o senhor tiver mais calmo. Mais calmo. Como se o problema fosse meu humor, não a ganância dele. Júnior, chamei quando ele já estava na porta. Pode ficar tranquilo. Você vai descobrir exatamente quanto dinheiro eu tenho. Mas não do jeito que você está pensando. Ele me olhou sem entender. Como assim, pai? Você vai ver. Tenha paciência. Seu Clodoaldo, desculpa ligar tão cedo, mas preciso falar com o senhor. A voz dela estava estranha, meio nervosa. Pode falar, Patrícia. Aconteceu alguma coisa? É sobre o Júnior. Ele chegou em casa ontem muito alterado, falando que o senhor tem dinheiro escondido. Dinheiro escondido. Interessante como as palavras mudam quando passam de boca em boca. E o que mais ele falou? Falou que o senhor está mentindo para a família, que sempre se fingiu de pobre, que tem muito mais dinheiro do que deixa parecer. Mentindo para a família. Fingindo de pobre. As acusações foram evoluindo rápido. Patrícia, por que você está me ligando? Fui direto ao ponto. Ela ficou meio sem jeito. Gaguejou um pouco. É que... Bem, o Júnior está falando em processar o senhor. Processar. Essa palavra ecoou na minha cabeça. Processar por quê? Ele disse que o senhor pode ter Alzheimer, que não tem condições de cuidar do próprio dinheiro, que precisa de um curador. Alzheimer. Curador. As armas foram aparecendo. Meu próprio filho querendo me declarar louco para poder roubar o que é meu. E você, Patrícia? O que você acha disso tudo? Ela ficou em silêncio uns segundos. Seu Clodoaldo, o senhor sempre foi muito lúcido, mas o Júnior está desesperado. Ele descobriu que o senhor tem muito dinheiro e não consegue dormir direito.
Desesperado. Não consegue dormir. Por causa do meu dinheiro. Desesperado por quê, Patrícia? Porque a construtora não tá indo bem. Faz uns 2 anos que a coisa apertou. Ele não conta pra família, mas eu sei que anda devendo pro banco, pros fornecedores. Tá numa situação difícil. Agora sim, a verdade começou a aparecer. Desliguei o telefone e fiquei pensando. A construtora mal das pernas, o Júnior endividado, e de repente descobre que o pai tem dinheiro. Não precisava ser muito inteligente para entender o que estava acontecendo. Meu filho não queria me proteger de golpistas. Ele queria salvar o próprio negócio com o meu dinheiro. Às 9 horas, saí de casa. Não para a padaria dessa vez. Fui direto no centro da cidade, num prédio comercial meio antigo, subir no 10º andar. Lá tem o escritório do Dr. Sebastião, advogado que conheço há mais de 10 anos. Foi ele quem cuidou do inventário da Dalva, homem sério, de confiança. Seu Clodoaldo, ele disse quando me viu. Que surpresa boa. Como o senhor tá? Dr. Sebastião, eu preciso da sua ajuda. Contei tudo para ele. A história do Júnior com o advogado, a procuração que assinei, a descoberta das outras contas, a ameaça de processo por incapacidade mental. O Dr. Sebastião foi anotando tudo, fazendo perguntas, a cara ficando mais séria a cada minuto. Seu Clodoaldo, o senhor foi esperto em vir aqui. Essa história de curatela é séria. Se eles entrarem com pedido de interdição, o senhor vai ter que provar que está em plena capacidade mental. Interdição. Que palavra feia. E como eu provo isso? Com um laudo médico, com testemunhas, mostrando que o senhor administra bem sua vida, suas finanças. Mas o melhor mesmo é se antecipar. Se antecipar. Gostei dessa ideia. Como assim, doutor? O senhor pode revogar a procuração que deu para o seu filho. Pode fazer um testamento bem detalhado. Pode até constituir uma holding familiar. Proteger seu patrimônio de uma vez por todas. Holding familiar. Proteção do patrimônio. As coisas foram ficando interessantes. Passei a manhã toda no escritório do Dr. Sebastião. Ele explicou várias possibilidades, várias formas de proteger o que é meu. O senhor tem quanto de patrimônio se não for indiscrição? Foi aí que eu contei tudo para ele. Os valores, os imóveis, as aplicações. A cara dele foi mudando conforme eu falava. Meu Deus do céu, seu Clodoaldo, o senhor é um homem muito rico. Rico. Eu nunca pensei em mim dessa forma. Sempre fui apenas um trabalhador que soube economizar, que teve sorte nas escolhas. Doutor, e se meu filho descobrir tudo isso? Seu Clodoaldo, com esse patrimônio todo, o senhor precisa de proteção séria. Não é brincadeira. Se seu filho está endividado e descobre isso, vai fazer de tudo para conseguir o dinheiro. Voltei para casa no final da tarde com a cabeça fervilhando. O doutor Sebastião me deu várias opções, várias estratégias. Podia revogar a procuração e deixar o Júnior na mão. Podia fazer um testamento excluindo ele da herança. Podia criar uma estrutura tão complicada que ele nunca conseguiria mexer no dinheiro. Ou podia fazer tudo isso junto. 7 horas da noite, o telefone tocou de novo. Era o Júnior, mas agora a voz era diferente. Mais doce, mais carinhosa. Pai, como o senhor passou o dia? Como se nada tivesse acontecido ontem. Passei bem, Júnior. E você? Ah, corrido, né, pai? Trabalhando muito. Mas estava pensando aqui. A gente brigou ontem à toa. Brigou à toa. Interessante como ele resumiu nossa conversa. Você acha que foi à toa? Claro, pai. Família é família, né? A gente tem que se entender. Família é família. Essa frase na boca dele soava falsa como nota de R$3. Júnior, por que você tá ligando? Ah, é que eu queria conversar direito com o senhor. Sem estresse, sem briga. Que tal eu passar aí no domingo? Levo a Patrícia e as crianças. As crianças. Meus netos que mal me conhecem. Agora que descobri o dinheiro, quer trazer toda a família. Pode vir sim, mas eu quero que você saiba uma coisa. O que é, pai? Domingo vai ser um dia especial. Eu vou contar para a família toda como as coisas vão ficar daqui para frente. Ele ficou em silêncio uns segundos. Como assim, pai? Você vai ver domingo. Traz todo mundo mesmo. Vou preparar um almoço. Vamos conversar com calma. Pai, o senhor não precisa se incomodar, não. Não precisa se incomodar. Como se fosse incômodo receber a própria família. Não é incômodo, Júnior. Na verdade,
Faz tempo que eu quero reunir todo mundo para uma conversa importante. Importante. Essa palavra mexeu com ele. Que tipo de conversa, pai? Conversa de família, sobre futuro, sobre herança, sobre como as coisas vão ser depois que eu morrer. A palavra herança caiu como uma bomba na linha. Podia sentir o Júnior do outro lado ficando nervoso, ansioso. Pai, o senhor não precisa falar sobre essas coisas tristes. Tristes. Herança só é triste quando você não sabe quanto vai receber. Preciso sim, filho. Tô com 78 anos. Já passou da hora de deixar tudo organizado. Tá bom, pai? Domingo a gente vai aí. Que horas? 2 da tarde. E Júnior? Que é? Traz aquele seu advogado também. O doutor Henrique. Ele ficou surpreso. Pra quê, pai? Porque domingo eu vou assinar uns papéis importantes. E já que ele cuidou da procuração, pode cuidar do resto também. Papéis importantes. Podia imaginar a cabeça do Júnior trabalhando, pensando em testamento, pensando em herança antecipada, pensando em todas as possibilidades. Que tipo de papéis, pai? Você vai ver domingo. Vai ser uma surpresa para todo mundo. Desliguei o telefone e sorri sozinho. Domingo ia ser interessante mesmo. Muito interessante. O Júnior não fazia ideia do que estava esperando por ele. Nem ele, nem o tal doutor Henrique, nem ninguém. Porque tem uma coisa que meu filho nunca entendeu. Quando você subestima alguém por muito tempo, chega uma hora que essa pessoa resolve mostrar quem realmente é. Fui até o quarto buscar uma caixa velha que guardava no fundo do guarda-roupa. Uma caixa de sapatos comum, meio amassada, que qualquer um olharia e pensaria que tem só bugiganga velha dentro. Abri a caixa e olhei para os papéis que estavam lá dentro. Documentos que o Júnior nunca viu, que nunca sonhou que existiam. Dalva. Falei olhando para a foto dela na cômoda. Domingo nosso filho vai descobrir quem ele realmente é. E quem o pai dele realmente é também. Domingo chegou e eu acordei às 5 da manhã. Não porque tivesse que acordar, mas porque não consegui dormir direito. Não era nervoso, não. Era ansiedade boa, daquelas que você sente quando sabe que vai fazer justiça. Levantei, tomei meu banho, me arrumei com a roupa de domingo. Camisa social branca que a Dalva me deu no último aniversário dela. Calça social preta, sapato engraxado. Queria estar apresentável para o que ia acontecer. Às 7 da manhã, saí para comprar as coisas para o almoço. Fui no açougue do seu Pedro. Comprei uma picanha boa, 2 linguiças, carvão para a churrasqueira. Seu Clodoaldo, hoje tem festa? Perguntou o seu Pedro quando viu a quantidade de carne. Tem sim, seu Pedro. Uma festa muito especial. Na verdade, não era bem festa. Era mais como um acerto de contas. Na padaria, comprei pão francês, refrigerante, cerveja. A dona Rosa, que me atende há anos, ficou curiosa. Seu Clodoaldo, faz tempo que não vejo o senhor comprando tanto assim. É que hoje vem visita, dona Rosa. Visita importante. Visita importante mesmo. Talvez a mais importante da minha vida. Voltei para casa e comecei a preparar tudo. Acendi a churrasqueira no quintal, arrumei a mesa da varanda com toalha nova, pus os pratos bonitos que a Dalva guardava para as ocasiões especiais. 12:00, tudo estava pronto. A casa cheirando a carne assada, a mesa posta e eu esperando meus convidados chegarem. 1:30 da tarde, ouvi barulho de carro na rua. Era o Júnior chegando com a família toda. Saí para receber eles. Patrícia desceu do carro com um sorriso meio forçado. Os 2 netos dele, o Mateus de 15 anos e a Beatriz de 12, vieram correndo me cumprimentar. Fazia meses que eu não via essas crianças. Vô Clodoaldo, gritaram os 2 me abraçando. Pelo menos eles ainda me tratavam com carinho. Atrás deles veio o Júnior e, para minha surpresa, o doutor Henrique também estava junto. Pai, trouxe o doutor como o senhor pediu. O advogado me cumprimentou com aquela pose formal dele, mas percebi que ele estava curioso para saber o que ia acontecer. Doutor Henrique, seja bem-vindo. Hoje vai ser um dia que ninguém vai esquecer. Entramos todos na casa. As crianças foram para o quintal brincar. A Patrícia me ofereceu ajuda na cozinha. O Júnior e o advogado ficaram na sala conversando baixo. Podia ouvir pedaços da conversa deles. Tem certeza que tem muito dinheiro? Descobriu as outras contas. Pode ser nossa chance de resolver tudo. Minha chance de resolver tudo. Interessante como ele pensava nisso. Chamei todo mundo para a mesa. Servimos a comida, comemos, conversamos sobre amenidades. Os netos me contando sobre a escola,
A Patrícia falando sobre o trabalho dela, eu fazendo perguntas sobre a vida de cada um. Por uns momentos, até pareceu que éramos uma família normal, reunida num domingo qualquer. Mas eu sabia que não era um domingo qualquer. E pelo jeito como o Júnior comia sem apetite, olhando para o relógio a cada 5 minutos, ele também sabia. O Dr. Henrique mal tocou na comida, claramente ansioso para saber sobre os tais papéis importantes que mencionei. Depois do almoço, mandei as crianças brincarem no quintal de novo. Gente, agora vamos para a parte séria da nossa reunião. O Júnior endireitou na cadeira, a Patrícia parou de recolher os pratos, o Dr. Henrique pegou a pasta dele. Pai, que papéis o senhor quer assinar? Perguntou o Júnior, tentando disfarçar a ansiedade na voz. Antes dos papéis, eu quero contar uma coisa para vocês. Levantei da mesa e fui buscar a caixa de sapatos no quarto. Voltei com ela nas mãos e pus na mesa, bem no meio, onde todo mundo pudesse ver. Essa caixa aqui tem coisas que vocês nunca viram. O Júnior olhou para a caixa com desprezo. Uma caixa de sapatos velha, amassada, que parecia não valer nada. Pai, o que tem aí dentro? A verdade, Júnior. A verdade sobre quem seu pai realmente é. Abri a caixa devagar, como quem abre um baú de tesouro. Dentro tinha documentos, muitos documentos. Escrituras, contratos, comprovantes de pagamento, extratos bancários. Peguei a primeira escritura e mostrei para eles. Essa aqui é a escritura de uma casa no Jardim Helena. 3 quartos, 2 vagas de garagem. Comprei em 2015 por 50 mil. Hoje vale 250 mil. O Júnior pegou o papel, leu, passou para Patrícia. Os dois estavam boquiabertos. O Dr. Henrique esticou o pescoço para ver melhor. Peguei a segunda escritura. Essa é uma casa no Cidade Tiradentes. Comprei em 2016. Custou 60 mil. Hoje vale 300 mil. E fui pegando uma por uma. Casa no Itaim Paulista. Casa no Jardim São Luís. Casa no Capão Redondo. Casa na Cidade Ademar. Cada escritura que eu mostrava, as caras deles ficavam mais espantadas. Pai, o Júnior disse com a voz trêmula. Quantas casas o senhor tem? 12 casas, Júnior. 12 casas espalhadas por São Paulo. E não são casas quaisquer, não. São casas em bairros que eu sabia que iam crescer, que iam se valorizar. Peguei uma calculadora que tinha trazido junto com os papéis. Quer saber quanto vale tudo isso junto? O silêncio na mesa era total. Até as crianças brincando no quintal pareciam ter ficado quietas. 8.400.000 reais. Falei devagar, deixando cada palavra fazer efeito. Isso só nas casas. Não tô contando as aplicações no banco. A Patrícia levou a mão na boca. O Júnior ficou branco que nem papel. O Dr. Henrique arregalou os olhos de um jeito que quase deu pena. 8 milhões? Sussurrou o Júnior. 8.400.000, confirmei. Isso que vocês estão vendo aqui é o resultado de 40 anos de trabalho, de economia, de investimento inteligente. Pai, mas como? Como o senhor conseguiu comprar tudo isso com salário de motorista de ônibus? A pergunta da Patrícia era honesta, sem malícia. É simples, Patrícia. Quando você trabalha 35 anos sem faltar um dia, quando você não gasta dinheiro com bobagem, quando você conhece a cidade inteira e sabe onde investir, dá para fazer muito dinheiro. Muito mesmo. O Júnior estava em choque. Pegava uma escritura, olhava, pegava outra, olhava de novo. Pai, por que o senhor nunca me contou isso? Por que você nunca perguntou, filho? Por que você sempre achou que seu pai era apenas um motorista de ônibus aposentado, que morava numa casa simples, que tinha no máximo uns 100 mil guardados? Mas pai, isso muda tudo! O tom dele mudou completamente. De repente, não era mais o filho preocupado com o pai velho e gagá. Era o filho deslumbrado com a herança milionária. Muda o quê, Júnior? Muda. Bem, muda que o senhor é rico. Rico de verdade. Rico de verdade. Como se riqueza mudasse quem eu sou. E o que você pretende fazer com essa informação? O Júnior trocou um olhar com o Dr. Henrique. Podia ver os dois pensando na mesma coisa. Como colocar as mãos nesse dinheiro o mais rápido possível? Pai, com tanto dinheiro assim, o senhor precisa de proteção ainda maior. Precisa de assessoria profissional, de planejamento tributário, de vocês cuidarem de tudo para mim. Completei a frase dele. É isso! O Dr. Henrique se intrometeu.
Seu Clodoaldo, com um patrimônio desse tamanho, realmente há necessidades específicas de gestão. Gestão. Que palavra bonita. E vocês dois se ofereceram para fazer essa gestão, né? Os dois confirmaram com a cabeça, ansiosos. Era a deixa que eu estava esperando. Então vocês vieram aqui hoje achando que iam assinar papéis me dando mais controle sobre meu dinheiro, né? Exato, pai. É pro seu bem. Pro meu bem. Respirei fundo e sorri. Pois então eu tenho uma surpresa para vocês. Peguei o último envelope da caixa. Um envelope lacrado que ninguém ainda tinha visto. Vocês querem tanto cuidar do meu dinheiro. Então vamos resolver isso de uma vez por todas. Peguei o envelope lacrado e coloquei na mesa, bem no meio de todas aquelas escrituras. Um envelope simples, branco, mas que continha o que ia mudar tudo. Esse envelope aqui tem os papéis que vocês tanto queriam que eu assinasse. O Júnior e o Dr. Henrique se inclinaram para frente, curiosos como criança na véspera do Natal. A Patrícia ficou quieta, mas percebi que ela estava desconfiada de alguma coisa. Antes de abrir, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Olhei direto para os olhos do Júnior. Filho, você me ama? Ele ficou sem jeito com a pergunta. Claro que amo, pai. Que pergunta é essa? Então me responde uma coisa. Por que você nunca me visitava antes de descobrir que eu tinha dinheiro? O silêncio voltou a tomar conta da mesa. O Júnior abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Pai, eu sempre visitei o senhor. Visitava? Quando foi a última vez que você veio aqui antes da quinta-feira passada? Ele ficou calculando na cabeça. A Patrícia mexeu na cadeira desconfortável. Faz uns 3 meses, pai. 3 meses. E antes disso? Pai, eu trabalho muito. O senhor sabe. Sei sim. Trabalha tanto que não tem tempo para o pai. Mas tem tempo para vir aqui com advogado quando descobre que tem herança milionária esperando. A verdade às vezes dói mais que tapa na cara. O Dr. Henrique tentou amenizar a situação. Seu Clodoaldo, família é complicado mesmo. O importante é que estamos todos aqui agora, juntos, resolvendo as coisas. Resolvendo as coisas. Como se minha vida fosse um problema que precisasse de solução. Doutor, o senhor tem filhos? Tenho sim. E o senhor visitaria seus filhos só quando descobrisse que eles têm dinheiro? O advogado não respondeu. Não tinha resposta mesmo. Voltei a atenção para o Júnior. Filho, você lembra o que você me disse quinta-feira passada? Lembro. Repete para mim. Ele hesitou. Pai, não precisa ficar relembrando essas coisas. Precisa sim. Fala para toda a família ouvir o que você disse para o seu pai. O Júnior olhou para Patrícia, para os filhos que tinham voltado do quintal e estavam ouvindo a conversa da porta. Pai, eu disse que o senhor estava muito velho para cuidar do próprio dinheiro. E o que mais? Que podia ser enganado por qualquer um. Enganado por qualquer um. Como se eu fosse um velho gagá, né? As crianças olhavam sem entender o que estava acontecendo. A Patrícia tinha lágrimas nos olhos, mas não de emoção. Era vergonha. Vergonha do que o marido tinha feito. E agora, Júnior, depois de descobrir que seu pai tem 8 milhões em patrimônio, você ainda acha que eu sou gagá? Não, pai. O senhor é muito inteligente. Sempre foi. Sempre foi. Que conveniente descobrir isso agora. Então me explica uma coisa. Se eu sempre fui inteligente, por que quinta-feira você disse que eu era velho demais para cuidar do meu dinheiro? Ele não tinha resposta. Não tinha mesmo. Sabe o que eu acho, Júnior? Eu acho que você só me achou inteligente depois de descobrir que eu sou rico. Antes disso, eu era só um motorista aposentado que atrapalhava sua vida. A acusação caiu como uma bomba. Ele tentou protestar, mas eu levantei a mão pedindo silêncio. Agora vou abrir esse envelope e mostrar para vocês os papéis que tanto queriam que eu assinasse. Rasguei o lacre devagar, saboreando o momento. Tirei um documento de dentro e mostrei para eles. Esse aqui é um documento de revogação da procuração que vocês me fizeram assinar quinta-feira. O rosto do Júnior perdeu toda a cor que ainda restava. O Dr. Henrique arregalou os olhos. Como assim revogação? Simples, doutor. Na sexta-feira, depois da nossa conversa, eu procurei meu advogado. Contei tudo o que aconteceu e ele preparou esse documento cancelando todos os poderes que dei para o meu filho. Pai, o senhor não pode fazer isso. A voz do Júnior saiu desesperada. Posso sim. E já fiz. Esse documento já foi protocolado no cartório na sexta-feira à tarde. A partir de agora, você não tem mais poder nenhum sobre minhas contas.
O desespero na cara dele era visível. Tirei o segundo documento do envelope. E esse aqui é ainda mais interessante. Era um papel com timbre oficial, carimbos, assinaturas. Isso é um laudo médico atestando minha plena capacidade mental. Fiz todos os exames sexta-feira de manhã. Neurologista, psiquiatra, geriatra. Todos confirmaram. Clodoaldo está perfeito da cabeça. O Dr. Henrique engoliu seco. Sabia muito bem por que eu tinha feito esses exames. A Patrícia me contou na sexta de manhã que vocês estavam pensando em me processar por incapacidade mental. O Júnior olhou para a esposa com raiva. Patrícia, você não devia ter... Ela fez certo, Júnior. Pelo menos alguém nessa família ainda tem consciência. Tirei o terceiro documento. E esse aqui é o mais importante de todos. Era um testamento, várias páginas com firma reconhecida. Testamento? A voz da Patrícia saiu num sussurro. Isso mesmo. Meu testamento. Feito sexta-feira à tarde, depois de descobrir as verdadeiras intenções do meu filho. O Júnior se levantou da cadeira. Pai, o senhor não pode fazer isso comigo. Posso sim, e vou ler para todo mundo ouvir. Abri o documento na primeira página. Eu, Clodoaldo Ferreira da Silva, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro como última vontade... Pai, para! O Júnior tentou pegar o papel da minha mão. Eu me afastei. Você quer saber o que está escrito aqui, Júnior? Quer saber para quem vai minha herança? Ele parou no meio do movimento, a mão ainda estendida. Para quem, pai? 50% de tudo vai para os meus netos, Mateus e Beatriz, em conta bloqueada até eles completarem 25 anos. As crianças se entreolharam, sem entender muito bem o que isso significava. 25% vai para a Casa de Repouso Santa Rita, onde eu pretendo passar meus últimos anos. Casa de repouso? A Patrícia se assustou. Isso mesmo, já fiz visita, já escolhi o quarto, já acertei tudo. Vou me mudar na semana que vem. Pai, o senhor não precisa ir para a casa de repouso. Preciso sim, Júnior. Afinal, você mesmo disse que eu tô velho demais para cuidar de mim mesmo. E os outros 25%, pai? O Júnior perguntou com a voz trêmula. Os outros 25%? Fiz uma pausa dramática. Vão para Patrícia. Ela quase caiu da cadeira. Para mim? Por quê? Porque você foi a única que teve coragem de me avisar sobre o que estava acontecendo. Você me ligou sexta de manhã e me contou a verdade. O Júnior olhou para a esposa com uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Patrícia, você me traiu! Eu salvei seu sogro de ser roubado pelo próprio filho. Ela respondeu chorando. E você, Júnior, continuei, não vai receber nada, absolutamente nada. As palavras ecoaram pela casa como um trovão. O Júnior ficou em pé, tremendo de raiva. O Dr. Henrique guardou os papéis na pasta com pressa, querendo sair dali o mais rápido possível. As crianças começaram a chorar, sem entender por que a família estava brigando. Pai, o senhor não pode fazer isso comigo. Eu sou seu filho. Você é mesmo, Júnior? Porque filho de verdade não tenta roubar o próprio pai. Filho de verdade não traz advogado para tirar a dignidade do pai. Filho de verdade não ameaça internar o pai no hospício só para roubar a herança. Ele tentou uma última cartada. Pai, eu posso contestar esse testamento na justiça. Pode tentar, mas vai ser difícil. Sabe por quê? Tirei o último papel do envelope. Porque eu também fiz isso aqui. Uma gravação de toda a nossa conversa de quinta-feira. Tá tudo registrado. Sua voz dizendo que eu era velho demais. Sua voz ameaçando me colocar sob curatela. A gravação. O golpe final. O Júnior sabia que tinha perdido tudo. Não tinha como contestar. Não tinha como reverter. Tinha escolhido a ganância em vez do amor. E agora ia pagar o preço. Agora vocês podem ir embora da minha casa. E Júnior? Ele me olhou derrotado. Não volte mais aqui. Nunca mais. Depois que o Júnior saiu batendo a porta, a casa ficou num silêncio pesado. A Patrícia continuava sentada na mesa, chorando baixinho. As crianças abraçadas nela sem entender direito o que tinha acontecido. Eu fiquei ali parado, olhando pela janela, vendo o carro dele desaparecer no final da rua pela última vez. Seu Clodoaldo, a Patrícia falou com a voz embargada. Eu não sabia que o senhor ia fazer tudo isso. Virei para olhar para ela. Uma mulher boa, que sempre me tratou com respeito, que criou meus netos com carinho. Patrícia, você fez a coisa certa me avisando. Se não fosse você,
Talvez eu tivesse caído na armadilha dele, mas agora ele vai ficar furioso comigo. Vai dizer que eu traí ele. Você não traiu ninguém. Você protegeu um idoso de ser roubado pelo próprio filho. Isso tem nome: dignidade. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. E agora? Como é que vai ser com as crianças? Eles não vão poder mais ver o avô? Essa pergunta me doeu no peito. Olhei para os meus netos, o Mateus e a Beatriz, 2 anjinhos que não tinham culpa de nada. Vocês podem vir me visitar sempre que quiserem. A casa de repouso permite visita todo dia. Casa de repouso? O Mateus falou pela primeira vez. Por que o senhor vai para lá, avô? Como explicar para uma criança que o pai dela tentou roubar o avô? Como dizer que prefiro viver entre estranhos do que correr o risco de ser humilhado de novo? Mateus, seu avô tá ficando velho. É melhor ter gente por perto para cuidar de mim. Não era mentira. Não era a verdade toda, mas não era mentira. A Patrícia se levantou da mesa. Seu Clodoaldo, eu preciso ir. O Júnior deve estar me esperando em casa e... Bem, não vai ser fácil. Eu entendi. Ela ia ter que enfrentar a fúria dele. Ia ter que ouvir um monte de coisa ruim. Patrícia, você tem onde ficar se precisar? Tenho minha irmã, mas espero que não precise. Ela juntou as crianças e se despediu. Antes de sair, me deu um abraço apertado. Obrigada, seu Clodoaldo. Obrigada por confiar em mim. Eu que tenho que agradecer você. Sem seu aviso, talvez eu tivesse perdido tudo. Eles saíram e eu fiquei sozinho na casa. Sozinho com meus pensamentos, com o cheiro de churrasco que ainda pairava no ar, com a mesa cheia de escrituras espalhadas. Sentei na poltrona da sala e, pela primeira vez em dias, senti o cansaço bater. Não cansaço físico, mas cansaço emocional. Cansaço de descobrir que o filho que eu criei, que eu amei, que eu sustentei, só queria saber de mim por causa do dinheiro. Terça-feira de manhã, o telefone tocou. Pensei que podia ser o Júnior, pedindo desculpa, implorando perdão, mas não era. Era o doutor Sebastião, meu advogado. Seu Clodoaldo, como foi ontem? Contei tudo para ele, cada detalhe, cada reação. Ele ficou impressionado. O senhor fez tudo certo. Agora é só aguardar. Aguardar o quê, doutor? Seu filho vai tentar alguma coisa. Homem desesperado faz loucura. Pode tentar contestar o testamento, pode tentar provar que o senhor foi coagido, pode tentar qualquer coisa. E se ele tentar? Não vai conseguir nada. A gente se preparou bem. Laudo médico, gravação, testemunhas. Ele não tem chance. Não tem chance. Essas palavras ecoaram na minha cabeça depois que desliguei. Meu filho não tinha chance. Não porque eu não deixei, mas porque ele mesmo se queimou. Ele mesmo escolheu a ganância em vez do amor. Na quinta-feira, toquei a campainha da Casa de Repouso Santa Rita. Uma enfermeira simpática me recebeu. Seu Clodoaldo, o senhor chegou. Está tudo pronto para o senhor. Me mostrou o quarto, pequeno, mas confortável. Cama de solteiro, uma poltrona, uma mesinha, uma janela com vista para o jardim. Simples, mas digno. Aqui o senhor vai ter companhia o dia todo. Tem outros moradores muito simpáticos, tem atividades, tem assistência médica 24 horas. Companhia. Fazia tempo que eu não tinha companhia de verdade. E visitas? Pode receber visita todo dia, das 8 às 18 horas. Família, amigos, quem quiser. Família. Será que ainda tenho família? Será que a Patrícia e as crianças vão me visitar mesmo? Será que o Júnior um dia vai se arrepender e vir pedir perdão? Ou será que queimou todas as pontes de uma vez? Voltei para casa para arrumar minhas coisas. Não tinha muito o que levar. Algumas roupas, alguns remédios, a foto da Dalva, a Bíblia que ela me deu no nosso casamento. O resto ia ficar na casa mesmo. A casa que o Júnior tanto desprezava, que achava simples demais para o gosto refinado dele. Sexta-feira à tarde, estava fazendo a última faxina quando o telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Pai, sou eu, o Júnior. A voz dele estava diferente. Não era mais a voz arrogante de domingo. Era uma voz quebrada, humilde. O que você quer? Pai, eu queria pedir desculpa. Eu errei. Errei muito. Não devia ter feito aquilo com o senhor. Desculpa. Depois de tudo, depois de tentar me roubar, agora vinha pedir desculpa. Júnior, você tá ligando de onde? Do escritório de outro advogado. Eu procurei ele para ver se tinha como reverter a situação. Reverter a situação. Quer dizer que a desculpa não era por arrependimento.
Era porque descobriu que não tinha jeito de reverter o testamento. E o que o advogado disse? Disse que não tem o que fazer, que o senhor fez tudo dentro da lei. E agora você vem pedir desculpa? Ele ficou em silêncio uns segundos. Pai, eu sei que errei, mas o senhor é meu pai. A gente pode conversar, pode resolver isso. Resolver isso. Como se fosse um mal-entendido qualquer. Júnior, você tentou me roubar. Tentou me declarar louco para ficar com meu dinheiro. Que parte disso é mal-entendido? Pai, eu estava desesperado. A empresa está quebrada. Eu devo mais de R$500 mil para o banco. Quando descobri que o senhor tinha dinheiro, pensei que podia resolver seus problemas com o dinheiro do pai. Foi isso mesmo. Pelo menos ele admitiu. E você acha que eu vou perdoar e dar dinheiro para você? Não, pai. Não tô pedindo dinheiro. Só tô pedindo uma chance de voltar a ser seu filho. Voltar a ser meu filho. Júnior, você nunca deixou de ser meu filho. Mas deixou de ser um bom filho há muito tempo. Pai, me dá uma chance. Por favor. Júnior, você teve 48 anos de chances. Desperdiçou todas. Pai, eu posso mudar. Pode sim, mas vai ter que provar isso longe de mim. Como assim? Você vai ter que reconstruir sua vida sem a herança do pai. Vai ter que descobrir quem você é quando não tem dinheiro fácil esperando por você. Ele começou a chorar do outro lado da linha. Um choro de adulto, de homem desesperado que perdeu tudo. Pai, eu não tenho como recomeçar. Devo muito dinheiro, vou perder tudo. Júnior, eu comecei a vida sem herança nenhuma. Trabalhei 35 anos dirigindo ônibus, juntei dinheiro centavo por centavo. Você também pode recomeçar. Mas pai, eu não sei fazer outra coisa. Então aprende. Vida é isso. A gente aprende até morrer. Fiquei em silêncio uns segundos, ouvindo ele chorar. Senti vontade de ceder, de perdoar, de ajudar. Mas aí lembrei da cara dele quando descobriu os 8 milhões. Lembrei da ganância nos olhos dele. Lembrei de como ele me tratou quando achava que eu só tinha 100 mil. Júnior, quando você aprender a amar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm, aí você pode me ligar de novo. E desliguei o telefone. No sábado de manhã, a Patrícia apareceu na minha porta com as crianças. Seu Clodoaldo, viemos nos despedir. Soubemos que o senhor vai para casa de repouso hoje à tarde. É verdade, Patrícia. Já está tudo arrumado. E o Júnior? O que tem o Júnior? Ele tá... bem, tá muito mal. Perdeu tudo mesmo. A empresa faliu, o banco tomou a casa. Eles estão morando na casa da minha mãe. Senti um aperto no peito. Não pelos problemas dele, mas pelos problemas das crianças. E vocês? A gente vai ficar bem. O senhor foi muito generoso comigo. Com a parte da herança que o senhor me deixou, posso recomeçar a vida, cuidar das crianças direito. Pelo menos alguém ia se beneficiar de tudo isso. Vô, o Mateus me chamou. O senhor vai ficar bravo se a gente for visitar? Olhei para aquele menino, tão parecido comigo quando tinha a idade dele. Nunca, meu neto. Vocês sempre vão ser bem-vindos onde eu estiver. E o papai? A Beatriz perguntou com a voz pequenina. Se um dia seu pai aprender a ser filho de novo, ele também vai ser bem-vindo. Eu não esperava que silêncio tivesse som, mas tem. É o barulho que fica depois que a gente acaba uma guerra dentro de casa e se senta num quarto simples, com uma janela para um jardim de buganvílias, escuta longe o rádio da Copa tocando bolero antigo e sente que por fora tudo acalmou, enquanto por dentro as brasas seguem acesas. Na segunda noite na Santa Rita eu dormi pouco. Acordei antes do nascer do sol e fiquei sentado na poltrona, olhando a foto da Dalva no criado mudo e pensando no que viria a seguir. O Júnior não estava derrotado. Homens que escolhem a ganância não desistem na primeira porta fechada. Eu sabia que ele ia tentar me puxar para um tribunal, me cercar de papéis e palavras difíceis, me pintar de incapaz. E ainda assim, eu não tinha medo. O medo eu deixei para trás 6 meses antes, numa tarde quente de janeiro, quando subi de elevador até o 10º andar, bati na porta do Dr. Sebastião e falei: Doutor, eu vim colocar o futuro no lugar certo, e de preferência num lugar que meu filho não alcança. A lembrança daquele dia voltou inteira, com cheiro de café recém-passado e o relógio de parede batendo às 3. O doutor me atendeu de mangas arregaçadas, a gravata solta, e chamou a doutora Lígia, a sócia dele que cuida de família e sucessão. Eu sentei e contei sobre o Júnior sem raiva,
só com aquela clareza cansada de quem já enxergou a semente torta. Contei das casas compradas em calçadas de poeira quando ninguém passava, do mapa da cidade que aprendi pelo volante, das chaves guardadas em latas de biscoito e dos aluguéis que entravam pingados e fiéis como passageiro de ponto final. A doutora ouviu de caneta parada e perguntou mansa: "Seu Clodoaldo, o senhor quer que seu filho receba?" Eu respirei fundo. Quero que ele receba o que ele merecer. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Foi quando ela falou da tal palavra que parecia coisa de gente rica, mas no fundo era só organização e firmeza. Holding. A gente pode criar uma empresa só para segurar seus bens e desenhar as regras do jogo. Herdeiro não vira dono por decreto, vira por conduta. Dá para escrever a conduta. Eu sorri pela primeira vez naquela tarde. Então escreve, doutora, porque a partir de hoje eu tenho mais medo de amor frouxo do que de papel duro. Os meses seguintes foram paciência e segredo. A gente batizou a empresa de Varanda do Norte Participações porque Dalva amava a varanda de casa, e eu sempre fui homem da Zona Norte. As 12 casas foram entrando no nome dela, uma a uma, como filhos que a gente chama para dentro quando começa a chover. No contrato social, a doutora escreveu do jeito que eu pedi, e um pouco melhor do que eu saberia pedir, 3 pilares que eu chamei na minha cabeça de trancas. A primeira era simples como reza de criança: só herda quem cuida. Cuidar não de boca, mas de corpo presente. Ligações semanais, visitas mensais registradas no caderno da Santa Rita, acompanhamento de consultas, assinatura em ata de decisões de saúde. 3 anos. Menos que isso, nada. A segunda era a tal cláusula anti-ganância. Qualquer tentativa de forçar venda, internar contra a vontade, pedir curatela sem fundamento ou movimentar bem por procuração dispara a exclusão automática. Sem choro, sem vela. A terceira eu chamei de rede. Se o herdeiro cair pela própria pressa, quem fica com a parte dele são os netos. Em fundo travado até os 25. E a Santa Rita, não por pena de velho, mas por gratidão à dignidade. A doutora Lígia desenhou tudo como quem borda, ponto por ponto, e ainda me ensinou mais um cuidado. Prove o que sente, grave o que ouve. Eu saí com um gravador pequeno no bolso e uma disciplina de ferroviário. Toda conversa difícil virava registro. Toda decisão importante ganhava data, testemunha e firma. Foi por isso que, quando eu revoguei a procuração, fiz exames, li meu testamento para a família e fechei a porta para o Júnior no domingo, eu sabia que aquilo era a primeira camada de uma parede mais funda. A holding já existia, silenciosa, como alicerce sob a casa, e o que meu filho tinha cutucado com o advogado dele na quinta-feira passada, chamando interdição, tinha um nome claro no meu contrato social: gatilho. Mas confesso que na manhã daquela lembrança no quarto pequeno da Santa Rita, eu não pensei em gatilhos. Pensei em café. Bati a campainha, a enfermeira Joyce apareceu com um sorriso que vale por 3. E eu desci para o refeitório onde os velhos se juntam sem perceber que formam uma irmandade de sobreviventes. Ali conheci seu Aristides, ex-sapateiro da Lapa, e Dona Eulália, que fala como minha mãe falava quando queria me acordar para a escola. Eles ouviram minha história do jeito que gente velha escuta, sem interromper, sem opinião apressada, com olhos que dizem "eu sei". Quando terminei, seu Aristides bateu de leve no tampo da mesa. "O senhor amarrou bem o cadarço, amigo. Quem tropeça agora é quem queria correr." Foi a primeira vez em muito tempo que eu ri com o peito inteiro. Antes do almoço, a assistente social da casa me chamou numa sala clara, paredes com fotos de aniversários e flores de papel. "Seu Clodoaldo, chegou pra gente um pedido do Ministério Público para avaliar sua situação. Alguém entrou com notícia de possível incapacidade." Eu não precisava perguntar quem. Entreguei a ela uma pasta plástica simples, com cópias do laudo médico e um pendrive etiquetado de janeiro a agosto. "Aqui estão os laudos, os exames e as gravações das conversas com o meu filho e com o advogado dele. A senhora vai encontrar em fevereiro uma pérola, ele dizendo que velho não precisa de casa, precisa de firma." Ela anotou. Olhou nos meus olhos como quem confere se a mão treme. Não tremia. "O promotor deve marcar uma oitiva com o senhor e uma audiência se for o caso. O senhor se sente confortável?" Eu sorri sem ironia. "Minha senhora,
Eu passei 35 anos fazendo curva com o ônibus lotado às 6 da tarde na chuva. Sentar em cadeira e falar com calma é passeio. Aquela tarde correu serena com cheiro de talco e carne assada, e foi quase noite quando tocaram o interfone do meu quarto. Seu Clodoaldo, visita! O coração deu um pulinho que não era de medo. Quando abri a porta, estavam lá a Patrícia, o Mateus e a Beatriz, cada um com uma coisinha na mão. Um bolo de fubá, um desenho de aquarela com uma casa amarela e um caderno novo. Vô, a professora mandou fazer um diário das férias. Posso escrever sobre o senhor? Eu segurei o choro no osso do nariz. Pode, meu filho. Escreve o que você vê, não o que contam. Sentamos os 4 na área comum, e entre garfadas e risos tímidos, a Patrícia contou o que eu já imaginava. O Júnior tinha batido o pé na tal interdição. Arrumara outro advogado, falara alto no grupo da família, jurara por tudo que ia salvar o pai de si mesmo. Eu ouvi em silêncio, afaguei a mão dela e não falei mal de ninguém, porque falar mal naquele momento era gastar munição com passarinho. Antes de irem embora, a Patrícia fez um pedido tímido. Seu Clodoaldo, se o senhor não se importar, quando for a hora, eu queria estar na sala do fórum, não para brigar, para ver. Eu só balancei a cabeça. Você tem lugar ao meu lado. Sempre teve. 2 dias depois, o telefone tocou às 8h30, e o nome que piscou na tela era do Dr. Sebastião. Seu Clodoaldo, saiu. O promotor marcou audiência de justificação para quarta, às 14h. O senhor pode? Ri sozinho. Posso, e levo o meu melhor terno. Do outro lado, ele respirou como quem guarda notícia boa. A doutora Lígia vai também. E tem um detalhe que a gente precisa conversar antes, para o senhor decidir como quer jogar essa carta. Encontrei com os dois no escritório no mesmo fim da tarde. O doutor falou primeiro do trivial. Manter calma. Responder o que perguntarem, não provocar, confiança nas provas. Depois, a doutora abriu uma pasta com uma folha só e apontou para uma cláusula sublinhada. O senhor lembra do item 15.3 do contrato social? Eu lembrava o espírito, não o número. Ela leu. Qualquer tentativa de interdição, curatela ou ato que vise suprimir a capacidade civil do instituidor, sem fundamento técnico idôneo, caracteriza conduta de indignidade e exclusão imediata do herdeiro envolvido, sendo a apuração feita em procedimento sumário pelo Conselho da Holding, composto por 3 membros independentes. Eu fiquei uns segundos olhando para o papel, sentindo o peso leve de uma coisa que a gente prepara com antecedência e que, de repente, chega na hora certa. Quer dizer que a simples entrada com o pedido já acende a luz? A doutora assentiu. Acende e toca o alarme. Mas há uma fineza. A gente estruturou para não parecer vingança. Quem decide não é o senhor, é o conselho. Um contador, um médico e um pastor que aceitaram compor. Eles apenas verificam se o pedido tinha fundamento. Laudos do senhor na sexta, pedido na segunda. Eles não vão ter dificuldade. Eu encostei as costas na cadeira e olhei a janela, onde o céu já estava roxo de fim de tarde. Não era alegria o que eu sentia. Era a estranha paz de quem vê a justiça funcionar com o barulho certo, sem humilhação, sem fogos. Doutora, eu não quero espetáculo. Eu quero dignidade. Ela sorriu de canto. Então faça como sempre fez, seu Clodoaldo. Fale baixo e mostre os papéis. O doutor Sebastião, que é homem de poucas palavras, completou. E leve o contrato social no bolso. O juiz pode não querer ver. O promotor pode dizer que é assunto de família. Não tem problema. No final, quem precisa ver é quem assina as exclusões na empresa. E isso a gente já tem. Quando eu me levantei, o doutor me segurou pelo braço e falou quase como pai. O senhor está pronto desde janeiro. O resto é ritual. Na quarta-feira, acordei cedo, passei a gilete devagar, vesti a camisa branca da Dalva, dei nó na gravata azul marinho que ela sempre dizia que me deixa com cara de diretor de escola e pedi um táxi. A Santa Rita fica a 15 minutos do fórum e no caminho o motorista perguntou se eu ia resolver coisa de herança. Eu ri sem som. Não. Eu vou lembrar gente grande como é que trata gente velha. Cheguei cedo demais de propósito para ver as pessoas que circulam pelos corredores e entender que todas as dores do mundo cabem em pastas pardas. Sentei no banco, apoiei a pasta no colo e fiquei olhando a luz entrando pelas clarabóias, cortando o pó no ar como quem escreve uma palavra invisível. Às 13h55,
A Patrícia chegou com as crianças. Eu pedi que ficassem no saguão, dei um beijo na testa de cada um e disse que, assim que saísse, a gente iria tomar um sorvete no carrinho da esquina. Às 13h58, vi o Júnior entrando apressado, terno claro fora de lugar, olhar de quem não dorme direito. Ao lado dele, o novo advogado, jovem demais para estar cínico, ajustou o relógio e sussurrou algo que eu não ouvi. Eu não desviei o olhar, nem levantei a mão, nem procurei briga. Só pensei sem amargura na frase que a Dalva me dizia quando alguém confundia educação com fraqueza. Quem fala baixo não é quem não tem razão, é quem não precisa provar. Quando o relógio marcou 2 horas, uma auxiliar abriu a porta de madeira e chamou meu nome completo com aquela voz firme que lembra chamada de escola. Eu me levantei com calma, arrumei a lapela do paletó e, antes de dar o primeiro passo, senti o papel tocar o forro do bolso por dentro. O envelope creme com o timbre da varanda do norte, contrato social, ata do conselho, parecer do médico do conselho e a transcrição da gravação de fevereiro. Eu apertei de leve, como quem testa a chave antes de abrir o portão. E foi assim, com o barulho discreto do papel contra o tecido, que eu cruzei a soleira da sala onde meu filho planejava me tirar o que eu sempre tive de mais meu, a capacidade de decidir. E foi exatamente nesse instante, entre o corredor e a mesa do juiz, que eu entendi que, mais do que me defender, eu estava prestes a acionar, com uma assinatura, o mecanismo silencioso que mudaria o destino do meu próprio sangue. E do lado de fora, o carrinho de sorvete tocou a sinetinha. A sala era menor do que eu imaginava, e maior do que a arrogância do meu filho. Carpete gasto, ar-condicionado soprando fraco no canto, e aquela luz branca demais que faz qualquer um parecer pálido. Sentei-me diante da mesa comprida, com a pasta no colo, e esperei em silêncio. Do outro lado, o promotor ajeitava seus papéis com calma calculada, o juiz ainda não tinha chegado, e o Júnior, 2 lugares à esquerda, balançava o joelho de tanto nervoso. Eu observava como quem vê um estranho. Terno claro amarrotado, olhos fundos, um suor frio escorrendo da testa para a sobrancelha. Não parecia o homem que, dias atrás, bateu na minha porta com um advogado para me chamar de velho incapaz. Parecia um menino que pegou um atalho e caiu num pântano. Quando o juiz entrou, a sala mudou de ar. Um homem de meia idade, olhar firme, jeito direto. Sentou, ajeitou os óculos e disse: "Vamos ouvir primeiro o requerente." O advogado do Júnior levantou-se com uma confiança ensaiada e começou a falar de forma rápida, despejando palavras bonitas como quem joga confete. Preocupação filial, zelo com o patrimônio, risco de manipulação por terceiros, idade avançada e sinais de senilidade. Eu escutava sem me mexer, sem pestanejar, mas por dentro cada palavra era um fósforo riscado. Quando ele disse declínio cognitivo evidente, o juiz levantou a sobrancelha, e aí eu entendi que aquele exagero ia ser a ruína deles. O promotor também percebeu, cruzou os braços e começou a anotar. Depois foi a vez do Júnior. A voz dele saiu vacilante, mas ainda tentando soar firme. Excelência, meu pai. Meu pai sempre foi um homem simples, mas de uns tempos pra cá anda desconfiado de todo mundo, escondendo dinheiro, tomando decisões estranhas. Tenho medo que alguém se aproveite dele. Eu quis rir, mas respirei fundo. O juiz perguntou: "O senhor tem provas disso?" E foi aí que o Júnior se perdeu. "Bom, não exatamente provas, mas a gente sabe." "Quem é a gente?" perguntou o juiz. O silêncio pesou na mesa como chumbo. Júnior engoliu seco, olhou para o advogado que baixou os olhos. Ali eu soube. Eles tinham vindo com acusações, não com evidências. "Agora vamos ouvir o senhor Clodoaldo", disse o juiz. E eu levantei com a calma que só se aprende dirigindo um ônibus lotado na chuva sem buzinar. Abri a pasta devagar e falei do jeito que um homem fala quando não precisa provar nada. Só contar. Contei da minha rotina, dos 40 anos de trabalho, do cuidado com as contas, da vida organizada, da escolha de vir morar na Santa Rita para ter companhia e dignidade. Depois tirei o envelope do bolso e coloquei sobre a mesa, virado para o juiz. "Aqui estão os laudos médicos feitos na última semana. Neurologista, psiquiatra e geriatra. Todos atestando minha plena capacidade mental." O juiz folheou os papéis com atenção.
Também trago extratos atualizados das minhas contas e recibos de todos os imóveis. Não há qualquer sinal de confusão financeira. Em seguida, tirei um pendrive pequeno e disse: "E aqui está a gravação da conversa em que meu filho afirma que pretende assumir o controle do meu patrimônio e cogita pedir minha interdição para conseguir isso." O promotor esticou a mão, pegou o pendrive e assentiu. O juiz fez uma anotação breve e, sem me olhar, disse: "Isso muda o cenário." Júnior abaixou a cabeça. Não porque tinha vergonha, mas porque sabia que perdeu. E perder por mérito do outro dói, mas perder por causa da própria ganância dói muito mais. O promotor pediu a palavra e foi direto. "Excelência, não vejo elementos que justifiquem sequer a abertura de processo de interdição. Pelo contrário, há indícios de tentativa de manipulação patrimonial por parte do filho." O juiz fechou a pasta diante dele, respirou fundo e disse: "Concordo." Este caso não segue adiante. Uma frase simples, dita sem levantar o tom, mas que caiu no peito do Júnior como um veredito de vida inteira. Quando a audiência acabou, ele não me olhou. Saiu rápido, o advogado tentando acompanhar o passo. Eu fiquei mais um minuto ali, em silêncio, com as mãos pousadas sobre a pasta fechada. Não era vitória que eu sentia, era alívio. Alívio de saber que, pela primeira vez, minha dignidade tinha sido defendida não com gritos, mas com provas. Quando saí da sala, Patrícia estava no corredor. Não disse nada, só apertou minha mão com força. As crianças estavam no saguão com sorvete na mão e corriam entre os bancos de mármore como se o mundo ainda fosse um lugar confiável. Talvez fosse para eles. No caminho de volta para a Santa Rita, olhei a cidade pela janela do táxi e senti que ela era outra, embora fosse a mesma. As ruas por onde dirigi tantos anos pareciam me olhar de volta, como se dissessem que valeu a pena cada madrugada fria, cada hora extra. Quando cheguei, a enfermeira Joyce me recebeu com um sorriso discreto e disse que guardaram um pedaço de bolo de milho para mim. Sentei na varanda, tirei o paletó, afrouxei a gravata e fiquei ali, com o cheiro do jardim e o gosto doce do bolo. Pela primeira vez em meses, não havia urgência. À noite, sozinho no quarto, abri a Bíblia da Dalva e deixei cair de dentro a carta que escrevi meses antes e nunca tinha mostrado a ninguém. Uma carta que só seria lida se algo acontecesse comigo. Nela, expliquei cada passo. A holding, as cláusulas, a gravação, a decisão de deixar metade para os netos e nada para o filho, até ele provar que sabe amar sem querer possuir. Fechei a carta, guardei de novo, e senti que o tempo tinha voltado a andar no ritmo certo. Devagar, mas firme. Antes de dormir, olhei pela janela e vi a lua refletindo nas folhas do jardim da Santa Rita. Pensei no Júnior, provavelmente sozinho, afogado em dívidas e raiva, tentando entender como o pai que ele chamava de velho frágil ergueu uma muralha silenciosa sob os pés dele. Eu não desejei mal, só desejei que ele um dia entendesse que amor não se pede com advogado, se conquista com presença. Fechei os olhos e adormeci com uma paz que não sentia desde que a Dalva se foi. A paz de quem venceu, mas não precisou humilhar para isso. Acordei antes do sol, como sempre fiz a vida inteira. Só que dessa vez, não era por obrigação, nem por hábito. Era porque o silêncio da Santa Rita parecia outro. Era um silêncio limpo, não pesado como aquele que mora nas casas onde o afeto morreu. Escovei os dentes, passei a água no rosto e fiquei olhando meu reflexo no espelho pequeno do banheiro, tentando reconhecer aquele homem que saiu de casa acusado de ser incapaz. E voltou com a cabeça erguida. A audiência tinha terminado, mas o que eu sabia, e que o Júnior ainda não sabia, era que a derrota dele não tinha parado ali. O pedido de interdição dele tinha acionado a cláusula da holding, que a doutora Lígia chamou de linha vermelha. Só de tentar, ele já tinha se excluído. E eu não precisei mover um dedo, só esperar. Às 8, o doutor Sebastião me ligou. Seu Clodoaldo, o conselho da holding se reuniu ontem à noite por videoconferência. 3 votos, 3 exclusões. Formalmente, seu filho perdeu todos os direitos hereditários. Fiquei em silêncio uns segundos. Não era alegria nem vingança. Era só uma certeza firme, como chão de cimento depois da chuva. Então está feito, repetiu o doutor.
Mas é confidencial até a assembleia de encerramento que o senhor precisa convocar. Eu sorri de canto. Vamos convocar. E quero que seja aqui, na Santa Rita. Ele estranhou. No asilo? Não é asilo, doutor. É minha casa agora. Passei a manhã inteira organizando os papéis numa pasta azul marinho. As escrituras, o contrato social, a ata do conselho, tudo separado por ordem e com post-its coloridos que a Joyce me emprestou. Enquanto eu fazia isso, Dona Eulália veio bater na porta com 2 pães de queijo quentinhos. Toma, seu Clodoaldo, para dar sorte. Sorte não tinha nada a ver com aquilo, mas aceitei. A verdade é que, depois de décadas carregando responsabilidade nos ombros, era bom demais sentir que agora tudo estava amarrado. Pela primeira vez, não era eu que precisava provar nada para ninguém. Eram os outros que iam ter que lidar com as escolhas que fizeram. No começo da tarde, a Patrícia chegou com as crianças. Trouxeram flores amarelas para colocar na mesinha do meu quarto. Vô, quando o papai vai poder herdar de novo? Perguntou a Beatriz, com aquela inocência que só criança tem. Eu sentei com eles no banco do jardim e expliquei devagar, do jeito que dava para caber na cabeça deles. O papai vai poder herdar quando aprender a ser filho, quando provar que sabe cuidar, não só querer ter. Mateus franziu a testa. Mas como ele vai provar isso? Eu dei de ombros. Com tempo, com presença, com amor, não com pressa. Eles ficaram em silêncio, pensativos, e eu vi que estavam começando a entender algo que muita gente grande passa a vida sem entender. Mais tarde, sozinho de novo no quarto, escrevi as cartas da Assembleia, uma para cada membro do Conselho da Holding, convocando formalmente a reunião de encerramento da exclusão do Júnior. Assinei com a caneta dourada que o gerente do banco me deu no dia que comprei minha primeira casa. Quando terminei, fiquei olhando a foto da Dalva na parede e sussurrei. Pronto, meu bem. Agora não tem mais como ele desfazer nada. E pela primeira vez em muitos anos, senti que estava livre. Livre do medo de ser enganado. Livre da culpa de não ter dado mais. Livre, principalmente, da ilusão de que amor de filho se compra com herança. No fim da tarde, saí para caminhar pelo jardim da Santa Rita. As árvores estavam cheias de pardais, e o vento trazia cheiro de terra molhada. Pensei no Júnior. Imaginei ele sentado sozinho em algum quarto vazio, ainda tentando entender como o pai que ele chamou de velho frágil conseguiu erguer uma fortaleza de papel em silêncio. Não desejei que ele sofresse, mas desejei que ele entendesse. Porque sem entender, ele ia continuar correndo atrás de dinheiro como quem corre atrás do próprio rabo, cansado, tonto e sem sair do lugar. Quando voltei para o quarto, a noite já tinha caído. Sentei na poltrona, abri a Bíblia da Dalva de novo e marquei um versículo que ela adorava. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Fechei os olhos e fiquei pensando que meu tesouro não estava mais nas 12 casas espalhadas pela cidade, nem nos extratos que dormiam no cofre do banco. Meu tesouro agora era essa paz que cabia inteira no quarto pequeno da Santa Rita, e que nenhum advogado do mundo poderia contestar. Na manhã seguinte, acordei com um tipo de leveza que fazia tempo que eu não sentia, como se tivesse deixado um peso enorme no corredor do fórum e voltado para mim mesmo. Tomei café com calma no refeitório da Santa Rita, sentado perto da janela que dá para o jardim. As flores estavam abertas, o sol entrava morno e por um instante esqueci que do lado de fora ainda existia Júnior, dívidas, mágoas e silêncio. Só que a vida não esquece o que a gente evita. O telefone tocou pouco depois das 9 e o nome dele apareceu na tela. Respirei fundo e atendi. Pai, eu soube que perdi tudo. A voz dele não era mais arrogante, nem fingidamente doce. Era só um fio, rouca de quem chorou. Soube certo, respondi. O senhor podia ter me avisado que ia fazer isso. Fechei os olhos, sentindo aquela pontada amarga no peito. Eu avisei, Júnior. Você só não quis escutar. Do outro lado, silêncio. Depois, um suspiro longo. O que eu faço agora, pai? Aquilo me acertou mais do que qualquer acusação. Não era um filho pedindo dinheiro. Era um homem perdido pedindo direção. Você faz o que eu fiz a vida inteira. Recomeça. Sem atalhos, sem mentira, sem querer passar por cima de quem te ama. Ele ficou mudo um tempo. Depois disse. Eu não sei se consigo. Você consegue sim, falei.
com uma firmeza que nem eu sabia que ainda tinha. Mas vai ter que fazer isso longe do meu dinheiro, porque ele não é mais seu destino, Júnior. É só minha memória virando futuro para os seus filhos. Senti a respiração dele vacilar. Pai, algum dia o senhor vai me perdoar. Olhei para o jardim, onde um sabiá bicava o chão com paciência. Quando você parar de tentar ser herdeiro e começar a tentar ser filho, talvez. E desliguei, antes que ele dissesse qualquer coisa que me fizesse vacilar. Fiquei um tempo parado olhando a foto da Dalva no criado mudo. Pensei em como ela teria sofrido ao ver o filho que criamos juntos tentando destruir tudo o que construímos, mas também pensei em como ela sorriria ao ver que, mesmo velho, eu ainda sabia me proteger, e proteger o que era nosso. No meio da manhã, a Patrícia apareceu com as crianças e um sorriso leve. O Júnior saiu de casa cedo, foi entregar currículo numa empresa de engenharia. Disse que vai tentar de novo. Eu apenas assenti, sem comentar. Por dentro senti um alívio discreto. Talvez ele estivesse, enfim, começando a caminhar com as próprias pernas. Passamos a manhã juntos no jardim da Santa Rita. Mateus jogava bola com outros adolescentes que visitavam os avós. Beatriz colhia flores e enchia meu colo delas. E Patrícia me contava os planos para o novo apartamento que compraria com a parte da herança. Não é grande, mas vai ser nosso. Seguro. Estável. Ela falava com brilho nos olhos, e eu percebi que, de algum jeito, meu cuidado tinha virado chão para aquela família, mesmo que o filho tivesse tentado cavar um buraco nele. Quando eles foram embora, me abraçaram forte. Beatriz sussurrou: Vô, eu vou escrever no diário que o senhor é o homem mais forte que eu conheço. Sorri com os olhos marejados. Então escreve também que o vô só ficou forte porque amou muito. À tarde, sozinho no quarto, finalizei os últimos papéis da Assembleia da Holding. Assinei cada página com calma, guardando tudo no cofre da instituição bancária que agora cuidava da Varanda do Norte Participações. Nenhum centavo mais podia ser tocado por quem não honrasse minha história. E naquele momento, percebi que minha maior vitória não foi ter vencido meu filho. Foi ter vencido o medo de envelhecer dependendo da boa vontade de quem não sabe amar. Agora, se um dia o Júnior voltar mudado, vai ser por amor, não por herança. Antes de dormir, sentei na poltrona e deixei a Bíblia da Dalva aberta no colo. Pensei na vida toda que vivi. Os anos de ônibus, os passageiros desconhecidos que confiaram em mim, as esquinas que aprendi de cor, os bairros onde comprei cada casa com fé teimosa. Pensei no menino que fui e no homem que sou agora. E então falei baixinho, como se Dalva ainda estivesse na varanda me ouvindo. Eu venci, meu amor. Não porque fiquei rico, mas porque não deixei que o dinheiro me roubasse o que eu sou. Se você ouviu minha história até aqui, eu te peço uma coisa. Valorize os seus. Ame antes de perder. Comenta aí se isso já aconteceu com alguém da sua família. E compartilha essa história com quem precisa lembrar que amor de verdade não depende de herança. Depende de presença.